Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva, abra nossas mentes e nossos corações. E para iniciar, uma linda mensagem do livro Veleiro de Luz, intitulada A Sublime Coroa. És um elo na formosa corrente da vida universal, uma essência pura do Altíssimo, em vibração constante nos caminhos da eternidade. Alguém destinado à participação da vida, um elo, um liame, e na expressão exata, um filho de Deus em aprimoramento na grande escola do universo. És alguém com a responsabilidade definida no sentido de crescer sempre mais. Alguém que caminha para um alto objetivo, para a meta gloriosa da vida verdadeira. És alguém, um ser imortal, com condições precárias no momento, mas estabelecido em bases sólidas, porque eternas e provindas da ação paternal do Todo Sábio. És alguém, um filho de Deus, um raio de luz, uma energia como defines tua posição face a face à vida real, mas é individualmente alguém que não poderá se exterminar, foco de vida permanente em áureos caminhos para a conquista do bem supremo. Formarás um dia, na roda imensa da vida, como uma imensa coroa que resplande beleza, a receber os eflúvios divinos dos campos celestiais. Não és, por certo, flor que enfeita e perece, pó que se ergue para tombar no anonimato, estrela cadente. És alguém definido, personificado. Possuis agora a doutrina do Consolador. Compreendes a vida e os mistérios, a vida e o seu porquê. Estudas e praticas o ensino crístico com amor. Compenetrado de tal real grandeza, ciente de tua imortalidade, hás de caminhar no rumo do infinito, esquecendo as pompas, o supérfluo, o nada das ilusões, procurando o objetivo que te trouxe ao mundo. Não importam os sofrimentos, os obstáculos, os dias curtos da existência no planeta, as horas fugazes de consumo. Guarda, portanto, a tua fé. Caminha desassombrado rumo às altiplanuras. Não há equívoco no teu pensar. És alguém sim, destinado às culminâncias da luz. Filho da luz, aproveita então o momento solene da tua instrução na terra. Aperfeiçoa-te e cresce para a vida, e depressa brilharás no infinito como um ser glorioso, alguém, enfim. Bezerra. Elevemos, então, os nossos pensamentos, buscando as nossas conexões com o alto, para que possamos receber os eflúvios benéficos que a espiritualidade maior tem a nos oferecer. Rogamos-te, Pai, que nos abençoe, que abençoe nosso querido companheiro Fernando, para que esta noite seja para nós mais um estímulo à nossa caminhada, mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Ouvindo, então, essa linda mensagem de Dr. Bezerra, percebemos mais ainda que somos alguém, filhos de Deus, filhos dessa bondade suprema. Rogamos a Jesus que nos ilumine os caminhos, nos fortifique a fé, para que caminhemos resoluto rumo à nossa destinação, que é a perfeição, que é o ser bom. Que Jesus, na sua infinita bondade, visite os nossos lares, os lares dos nossos familiares, mas visite também a cada irmão que sofre, a cada coração que pede proteção, auxílio, força para o prosseguir. Auxilia-nos, Pai, para que a nossa caminhada se torne cada dia mais leve, compreendendo as tuas leis sábias e justas. E assim, em teu nome, rogamos a permissão para, em mais uma noite, iniciarmos a nossa palestra pública. Se conosco, guarda-nos hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos recebendo o nosso colega, companheiro da cidade de Engenheiro Caldas, o Fernando Cardoso, que vem de boa vontade falar para nós. À vontade, a palavra é sua.
Boa noite, amigos e amigas. Moro na cidade de Engenheiro Caldas e frequentamos o Centro Espírita Joana de Ângeles em Itarumirim. Engenheiro Caldas ainda não tem um centro. Quiçá o possamos ter brevemente. Talvez a Feira do Livro seja uma grande oportunidade. Eu gostei muito da ideia. Feira do Livro Espírita. Hoje, primeiro eu quero agradecer a casa Abrir a Porta, que eu vim falar sobre aquilo que eu mais necessito, o Evangelho. E é um sentimento de repetição, de introjectar as palavras do Evangelho que a gente vai transformando o eu. Então, de tanto que a gente repete, a gente vai aprendendo alguma coisa. O ser humano aprende as coisas imitando. O ser humano aprende as coisas imitando. As crianças, com o seu psiquismo infantil, com a maleabilidade da sua mente, um espírito antigo que reencarna, vai observar aquilo que se fala, aquilo que se faz e vai aprender imitando os adultos. Então, nossa responsabilidade como espíritas, como cristãos, de sermos um espelho. E esse espelho refletir o Evangelho de Jesus, que é ancorado no amor. Quando me veio o convite, assim, grandes obras espíritas e suas mensagens. Eu falei, ai meu Deus. A Carla falou, um livro que você tenha te impactado. Eu falei, eu fui impactado desde os meus 19 anos por grandes livros. Eu, aos 19 anos, para falar como é que eu adentrei o Espiritismo, estava voltando numa sexta-feira à noite, perto da meia-noite, e indo pela minha rua, em 1979, a maioria aqui ainda, e eu vi um despacho, uma oferenda, e aquilo me assustou. Eu tive um baque, porque eu falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei, dei a volta no quarteirão todinho para chegar em casa. Cheguei no outro dia, fui conversar com um amigo meu, Antônio, o nome dele, mas o apelido dele era Anestesia, porque eu trabalhava na metalúrgica, todo mundo tem apelido. E ele era devagar, ponderado, tranquilo. Eu falei, rapaz, levei um susto, aconteceu isso. Ele falou, não tem problema não. Isso são oferendas para os espíritos que ainda estão apegados à materialidade e que se comprazem daquelas energias que estão ali. Aí eu falei, como é que é? Eu falei, mas de onde você tirou isso? Eu sou espírita. Eu falei, e onde que você aprendeu isso? Nos livros do Allan Kardec. E teve uma feira de livros no pátio da empresa que eu trabalhava. E uma das coleções que estavam sendo vendidas eram as obras do Pentateuco, as obras do Allan Kardec. Comprei tudo. Paguei lá em cheques pré-datados e comecei a ler o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta me impactou. Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus. Não pergunta quem é Deus, mas o que é. Eu falei, nossa, como é que ele pergunta as coisas assim? E a resposta dos espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Eu achei meio complicado, aí eu fui pelo título, o céu e o inferno. Falei, é esse aí que eu vou. Aí comecei a ler, e tem lá uma parte das mensagens psicografadas de pessoas que haviam desencarnado na guilhotina, de pessoas que haviam se suicidado, de pessoas que haviam sofrido homicídio. E aí chegou uma hora, eu falei, vou parar de ler isso. Fiquei meio assustado. Aí fui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu comecei a entender a Bíblia. Eu que tinha sido coroinha nos meus tempos de meninice e passei por uma experiência de ateísmo, porque eu já não acreditava num Deus todo-poderoso, sentado numa nuvem, cercado de anjinhos coloridos, de cabelos loiros, e julgando, você vai para o inferno? Eu falei, não, isso aí...
Porque eu tinha um primo meu com uma forte deficiência mental, e uma vez eu perguntei para um sacerdote, eu falei, por que o meu primo tem essa deficiência mental? É porque os pais deles pecaram. Eu falei, o senhor não conhece os pais dele, nem os meus. Os meus pais é da farra, é da dança, é da música, é da bebida, é festa todo final de semana lá. E os pais do meu primo é igreja todo final de semana. Ah, mas aí é mistério de Deus. E eu não aceitei essa questão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, os 10 mandamentos. O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito da servidão. Não erigireis outras, não adorareis outros deuses em meu lugar. E aí vai, e a nota do tradutor diz que Kardec colocou o principal, mas faltou colocar que Deus punirá a iniquidade dos pais na terceira e quarta geração. O que é a terceira e quarta geração nossa? É o meu neto, o meu bisneto, o meu tataraneto. É quando eu já estiver desencarnado, no plano espiritual, vendo tudo que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer, me preparar para reencarnar novamente. E aí vou reencarnar no grupo social a quem eu pertenço, porque geralmente é ali que tem os grandes problemas, e eu vou reencarnar sendo filho do meu neto, filho da minha neta, e vou reencarnar com as pessoas que precisam reencarnar comigo, para que a gente possa ter um movimento de reparação. E essa preparação no plano espiritual, que a gente faz um curso, nem todo mundo faz, mas acredito que aqui todo mundo fez, e tenho certeza que aqui todo mundo fez a seguinte promessa: eu voltarei melhor. E o Emmanuel, já que estamos falando de livros que nos impactaram, o livro Céu e Inferno, que completa 160 anos esse ano, é excelente, porque tem um capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. Nós vamos nos debruçar nele aqui, Código Penal da Vida Futura. Também tem um livro chamado A Gênese, do Kardec, que fala sobre a providência divina, e aí eu entendi um pouco Deus, e que por que João, no Evangelho, João Evangelista diz a seguinte frase: quem não ama verdadeiramente não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a frase de Pedro, nós vamos nos debruçar aqui hoje: o amor cobre a multidão dos pecados. E a gente vai ver como é que cobre, como é que é isso, ou é apenas uma frase de efeito. Mas, como eu disse, a gente faz um curso de preparação para reencarnar. E quero trazer uma analogia com os mergulhadores de águas profundas, aqueles que trabalham nas plataformas petrolíferas, e eles usam aquela roupa pesada, é para águas profundas, aquele capacete pesado e as mangueiras com oxigênio, cabo de segurança. Para exercer essa profissão, tem que fazer curso de mergulho de águas profundas. E tem os elementos de segurança, solução de problemas, características daquela atividade. E quando aquele mergulhador põe aquela roupa, aquele escafandro, ele não está sozinho. Tem uma equipe que vai ficar na superfície monitorando, cuidando para que não lhe faltem os recursos necessários para ele desenvolver o trabalho que ele precisa desenvolver. A gente é a mesma coisa. Quando a gente vai reencarnar, é como se a gente fosse um mergulhador de águas profundas. Aqui na Terra, na energia densa desse planeta de provas e expiações, ainda que nós estejamos em transição para a regeneração. A gente veste uma roupa de mergulho, que é esse nosso corpo, que nos limita. O mergulhador embaixo d'água, para ele enxergar as coisas, essas coisas passam pela água, pelo vidro da máscara e pelo ar que tem dentro da máscara. Aquilo que está a 1,20 m parece que está a 90 centímetros. Então parece que está ao alcance e está longe. Então ele tem a visão dele
distorcida. Também nosso sistema dos sentidos, quando estamos encarnados, estamos limitados. Não vemos os espíritos amigos que enchem esse auditório, nem os que estão mais adiante, deitados em macas, recebendo o auxílio dos nossos irmãos, nem aqueles que nos acompanharam e que não tiveram oportunidade de entrar porque não estão em condições, que estão lá fora sob o comando das equipes de segurança da nossa casa, das equipes de trabalhadores que estão aqui ajudando a cada um de nós. Não há nenhuma cadeira vazia, não há paredes que limitam esse espaço, porque tudo é associação mental. Quero voltar e falar sobre a frase de Pedro. Pedro escreve uma carta aos cristãos da Ásia Menor. Ele estava em Roma. E nessa carta, no capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende intenso amor, uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E era uma carta que ele falava para os cristãos que conviviam com sociedades pagãs, com festas pagãs, com muita beberagem, como eles diziam, com muita bebida, muita comida, muitos desvarios. E ele fala: amem-se intensamente uns aos outros. Mas esse amor que Pedro manda é o mesmo amor que Jesus manda. Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Não é um sentimento, um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a vós mesmos. É mandamento, é um condicionamento mental, assim como a gente vai para a escola de direção, na autoescola, e a gente cria uma coisa chamada reflexo condicionado. No carro manual, você pisa na embreagem, engata a primeira, pisa na embreagem, engata a segunda e vai, você não fica pensando: bom, o que é que eu vou fazer agora? Algumas pessoas têm dificuldade, vou pisar aqui, vou engatar a primeira. Não, é automático, reflexo condicionado. Como, por exemplo, andar no carro sem o cinto de segurança. Tem gente que se sente incomodada. Como, por exemplo, alguém jogar papel no chão. Em 1994, eu joguei um papel de bala no chão. Aí uma pessoa falou assim: não, pegou e guardou no bolso. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: não pode jogar papel no chão. Aquilo para mim, eu guardo até hoje essa lembrança. Uma pessoa muito importante na minha vida, tão importante que eu casei com ela. Muito obrigado. Um papelzinho, porque eu sou da geração analógica, da televisão em preto e branco, de tacar fogo no pasto, de tratar o lixo como lixo e não como mercadoria, e não como subsídio para que gere renda. Hoje mesmo enchemos o carro e levamos para casa de um rapaz, um catador. Mas vocês vão levar lá? Vamos levar. Porque se a gente jogar no lixo, vai para o aterro sanitário, e isso daí vai levar séculos. Então a gente leva para ele, ele vai encaminhar para a reciclagem. Então, quando Pedro manda essa carta para os cristãos e fala: amem-se com intensidade, porque o amor vai cobrir a multidão dos pecados. Como é que eu sei que vai cobrir? De onde que... E o Espiritismo vem trazer o quê? É relembrar tudo que Jesus disse, relembrar as bases da igreja primitiva e ir além. E vamos além então. Como é que o amor vai cobrir a multidão dos pecados? Primeiro vamos saber de onde vem esse amor. No livro Gênesis, do Kardec, tem um capítulo chamado A Providência. Esse livro é maravilhoso. O Kardec, ele escreve o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Tá bom, isso não é novidade. Tem gente que fala: não cai uma folha sequer sem que
E aí Kardec vai a fundo. Como é que funciona isso? Ele diz que o pensamento de Deus, que é um pensamento amoroso, é tal qual um fluido que está em toda a obra, em toda a criação, nos mínimos detalhes, nas menores partículas subatômicas. Então o pensamento amoroso de Deus é como se fosse um Wi-Fi. Kardec não colocou Wi-Fi, mas a gente traz uma... E a gente está mergulhado nesse pensamento amoroso. Assim como estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que parte do todo, e a partir do momento que vai se aproximando de cada indivíduo, ele passa a adquirir as características de cada indivíduo. Então, o Fernando que vos fala tem uma psicosfera do fluido cósmico universal transformado. Os médiuns passistas, quando estão na cabine e ligados a espiritualidade superior, transformam o fluido cósmico universal numa energia boa, e entra a energia boa ao médium, à pessoa assistida, sai a energia ruim. Então a pessoa se reequilibra momentaneamente, mas se ao sair do centro ela volta a ter os mesmos tipos de pensamento que a adoeceram, vai produzir a sua psicosfera poluída. Num dos livros do André Luiz, um dos mentores, junto com o André, visita uma casa onde tinha uma horda de espíritos obsessores e estavam conversando de forma diplomática, e perguntou para o chefe dos obsessores como é que ele fazia para atingir as pessoas. Ele falou: é simples, eu ponho uma pessoa, fica 24 horas, vai anotando o pensamento dele. Pela repetição do pensamento a gente sabe o desejo, pelo desejo a gente sabe como chegar nessa pessoa e desequilibrar. Quem tem filho adolescente sabe o que estou falando. Quem está desempregado sabe o que eu estou falando. Quem tem uma doença sabe o que eu estou falando. O nosso pensamento fica ali naquilo que nos aflige, nosso pensamento fica ali nas nossas ambições, nosso pensamento fica ali no nosso desejo. O nosso pensamento vai configurando essa nossa psicosfera, em que os médiuns videntes veem onde está o equilíbrio, está o desequilíbrio daquela pessoa. Pois bem, esse fluido cósmico universal, em que o pensamento amoroso de Deus está, inclusive, escrito na Gênese de Moisés, que ele, nos primeiros capítulos, fala que Deus criou os céus e criou a terra, mas não fala que Deus criou as águas, fala que Deus separou as partes das águas para que surgisse a parte seca, porque na mitologia hebraica tudo eram águas, tudo era um fluido aquoso, tudo é o fluido cósmico universal, que a gente tem a possibilidade de, através da prece, transformar aquilo numa potência positiva. Já viram a criança quando bate a cabeça, tem um galo, e a mãe chega lá, sopra e dá um beijinho? É o passe, que existe o passe do sopro, que não é mais utilizado nas casas espíritas. É o passe que a mãe dá. Ah, não foi nada, passou. É o abraço, é o envolvimento, é a energia amorosa. Assim como a energia amorosa de Deus nos abraça constantemente, nos intuindo para que nós possamos seguir o caminho da igualdade, da semelhança, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Toda vez que a gente sai do caminho do bem, a gente vai adoecendo, a gente vai destoando, a gente vai desafinando e a gente vai sofrendo. Existe o livre-arbítrio, que é um dos maiores sinais de amor que Deus tem por nós. Nos cria, dá todas as condições, deixa lá. Ele pode até não acreditar que eu existo, mas deixa lá, um dia ele vai voltar à casa do Pai. Então, no livro Gênesis, no capítulo Providência, a gente descobre que o pensamento amoroso de Deus, ele está em todos os lugares.
E é um pensamento inteligente, amoroso, conectado com o nosso pensamento, com as nossas necessidades, com cada átomo, com cada molécula. Então ele percebe o nosso sofrimento, ele percebe os nossos anseios. É como está escrito no Salmo: Senhor, eu sei que tu me sondas. Antes da palavra vir na minha boca, tu sabes o que eu vou dizer. Eu sei que tu me sondas. É esse pensamento que nos sonda 24 horas por dia. Então esse é um livro que me impacta, que me traz esse Deus, não um Deus tirânico, sentado num trono a julgar entre os vivos e os mortos, como se Deus fosse capaz de criar uma criatura que não tivesse jeito, que não tivesse conserto e que precisasse ser incinerado no fogo eterno do inferno. A mitologia grego-romana trazida para o cristianismo. Então, através do livro Gênesis, a gente descobre que Deus é infinitamente amoroso para com todos nós. Mas tem um outro livro que eu quero trazer, que é o Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, item 16. Vou começar pelo 11. Quando a gente erra, quando a gente fracassa, quando a gente é derrotado e precisamos passar por expiações, e a gente tem que ter cuidado para saber o que é essa expiação, que não é um castigo, é uma retificação do mal que eu fiz, que eu preciso passar por aquele mal para experimentar a dor que eu passei para o outro sofrer. Então lá no item 11, a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então é sempre proporcional, e não existe uma planilha de Excel: você matou, vai ser assassinado, você roubou, vai ser roubado. Não, vai depender das necessidades de retificação que aquele espírito precisa. E se ele se arrepende, ótimo, porque facilita o trabalho. 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração desse castigo. 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Não, você vai ficar 50 anos no umbral. Não, vai ficar até ter condições de sair, como aconteceu com o André Luiz, ficou 8 anos, segundo o seu relato no livro Nosso Lar. Quando é que ele saiu de lá? Quando ele fez uma prece, quando ele orou, quando ele pediu. Lembra o pensamento amoroso de Deus, que está em todos os lugares, inclusive no umbral? Está lá, Deus está vibrando naquele umbral, junto aos espíritos sofredores, para que eles, quando eles quiserem, segundo o seu livre-arbítrio, e se desarmarem do orgulho, e Pai nosso, me ajude, para ter as condições. Na medida que ele teve condições, ele foi resgatado. O pensamento amoroso de Deus vibra nas maiores profundidades do oceano, nas circunstâncias mais dolorosas, em todos os lugares de guerra, no umbral, no plano maior, enfim, em toda a criação. E o 16º, esse é a cereja do bolo. Esse eu falei assim: nossa, é isso que eu sempre acreditei. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então o Espiritismo está dizendo o seguinte: você vai se arrepender? Parabéns. Arrepender é você reconhecer que você errou, mas isso não resolve. Você precisa expiar, isso é se transformar numa pessoa melhor. Muitas vezes a gente pede para passar pela mesma situação que nós imputamos ao outro, a nossa vítima do passado, para sentir a dor que nós causamos no outro. E Kardec diz: arrependimento, expiação
mas falta a reparação. E a reparação é o que vai consolidar o processo de perdão. Não existe perdão sem arrependimento, expiação e reparação. Às vezes a gente vê uma família que tem lá um parente problemático, um irmão. Precisa saber a história dessa família na encarnação passada. Será que aquele irmão, será que aquele filho foi aquela pessoa que você prejudicou na encarnação passada e que nessa encarnação você está devolvendo tudo aquilo que você tirou? A gente não sabe, nem dá para julgar. Aquela mulher que pariu um filho e o abandona, dado uma depressão pós-parto, ninguém pode julgar, porque ninguém sabe o que aquele espírito que reencarnou fez com ela na encarnação passada. Pode ter sido o estuprador, pode ter sido o assassino, e as energias estão lá. A gente tem o esquecimento da nossa memória intelectual, mas existe uma memória emocional, afetiva. É aquilo que a gente fala, o santo não bateu com o dele. Ai, não sei, nunca me fez nada, mas eu odeio aquela pessoa. Kardec fala, pode ser uma situação momentânea de desequilíbrio vibracional, mas se você tenta e não vai, é porque existe um passado, um contencioso que precisa mais cedo ou mais tarde ser reparado. Que ninguém nasceu para odiar. O ódio geralmente nasce de situações afetivas desastrosas, em que alguém foi enganado, em que alguém foi traído. Por isso tem um livro chamado Pequeno Príncipe, tem uma frase que eu acho interessante: tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. A gente se torna responsável por aquilo que a gente cativa, pelas relações afetivas que nós desenvolvemos. Por isso temos que ter uma responsabilidade afetiva. Por isso que Jesus fala, amai uns aos outros, mesmo quando você não gosta, amai os vossos inimigos. Mas que amor é esse? Não é o sentimento, é o amor postura, é aquele amor que a gente aprende um pouquinho de cada vez, como aprendeu a dirigir um carro na autoescola. A gente aprende a dar um bom dia, a gente aprende a dar um sorriso, a gente aprende a cumprimentar quando se encontra no elevador ou na rua, a gente começa a fazer orações para aquelas pessoas que nos detestam. Isso é muito difícil, é só testar. Hoje à noite, pega a pessoa que vocês não gostam, pode ser político, pode ser parente, pode ser quem. Ah, Senhor, abençoa o fulano de tal, que ele possa ter uma noite maravilhosa. Você vai se ligando com aquela pessoa e a ligação, a associação mental, vai ver como é que sai a sua oração. Pode não dar certo na primeira vez, mas tem a segunda noite, a terceira, vai tentando. Eu fiz isso. Comecei a orar para uma pessoa que a gente tinha um problema de relacionamento no trabalho. No primeiro dia eu falei, Senhor Jesus, não dá não. Não vou rezar não. No segundo dia, vamos lá, Jesus. No terceiro eu consegui. Depois de um mês, eu falo para as pessoas, com um mês que eu fiz a oração para ele, ele ficou até mais bonito. Não é que ele ficou mais bonito, o meu jeito de olhar para ele melhorou. As vibrações que eu emanava para ele não eram mais de mágoa, de raiva, de orgulho ferido. As emanações que eu jogava para ele é meu irmão. E todo mundo vai evoluir até chegar na esfera crística. Até chegar na esfera crística. Deus não criou uma caça de anjos. Deus criou todos nós simples, ignorantes, e nós vamos evoluindo, até chegar um momento que não precisaremos mais reencarnar. E quando é que vai chegar esse momento que a gente não precisa mais reencarnar no planeta de provas e expiações? Quando a gente não precisar mais desse tipo de prova e desse tipo de expiação. Porque desenvolvemos o amor mandamento, orando pelo que nos persegue, dando a outra face. O que é dar a outra face? Pagar o mal com o bem. E
Pedro manda a cartinha para os cristãos que estavam lá em convivência com pessoas dissolutas. Então fala, ó, o amor há de cobrir a multidão dos pecados. Amem-se. E o pensamento amoroso de Deus nos envolve a todos. Então, se nós cometemos uma falta, vamos nos arrepender, vamos nos melhorar, talvez tendo que passar por processo de expiações, vivenciando a dor que nós causamos no outro, e vamos reparar. Como? Se nessa encarnação não tem mais jeito, na próxima. Como? Participando do cursinho lá do mergulhador de águas profundas, cursinho que é feito no plano espiritual, e que o terceiro livro que eu trago aqui para que a gente possa lançar de olhos é um livro do Emmanuel de 1958 chamado Pensamento e Vida. O Emmanuel, no prefácio, ele diz o seguinte: perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual que pudesse ser adaptado às nossas necessidades na Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramos de singela cartilha de que dispomos em nossa tarefa, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Nós, provavelmente todos aqui, estudamos essa cartilha, que o Emmanuel coloca um pensamento em vida. Só que eu discordo do Emmanuel. Ele diz o seguinte: algo leve e rápido que condensasse os princípios. Não é leve, não é rápido. E tem vários capítulos. E o primeiro chama-se O Espelho da Vida. Ele diz: a mente é o espelho da vida em toda parte, lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos aparece sob o jugo do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Ele diz que a nossa mente é um espelho que recebe imagens e transmite imagens. E eu disse aqui que as crianças aprendem vendo o que nós adultos fazemos, aquilo que nós refletimos. Alguns conseguem iluminar a sua mente e se transformarem em faróis, trazendo a luz que vem das altiplanuras celestiais, para guiar aqueles que estão perdidos na crosta terrestre a encontrar o caminho da elevação, a encontrar o caminho de Deus. Outros, nem tanto, assemelham-se a abismos profundos, em que toda a luz é absorvida e nada é refletido, onde existe pranto e ranger de dentes. Mas mesmo nessas profundezas escuras, o pensamento amoroso de Deus vibra e pulsa ao acesso de toda criatura de Deus. Nunca estamos sozinhos. Lembra do mergulhador que desceu lá na águas profundas, com o escafandro, aquela mangueira, e tem uma equipe lá em cima? Todos nós temos uma equipe no plano espiritual que nos auxiliaram a reencarnar. Cada um de nós tem um mentor espiritual, alguns sussurrando ao nosso ouvido: presta atenção que isso é para você, não releva que isso aí ele exagerou. É assim. Todos nós estamos acompanhados, ninguém está deserdado. A solidão só existe no coração dos poetas. Estamos sempre em meio aos espíritos. Kardec diz isso no Livro dos Espíritos. Então nós temos uma família espiritual. Como é que se dá essa família espiritual? Pela assimilação de pensamentos, pela assimilação de valores, pelos gostos, por uma paleta de sentimentos. Existem famílias de poetas, de músicos, de engenheiros,
de arquitetos, de médicos, de pessoas de determinada religião. Existem os católicos, os protestantes, os espíritas no plano espiritual. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Interdependência e repercussão. Nós estamos vibrando aquilo que nós recebemos e aquilo que nós refletimos. Lembra que eu falei da nossa psicosfera? A gente pensa e reflete, e a gente vai fazendo ali o tempero, o equilíbrio ou desequilíbrio da nossa aura, da nossa psicosfera. Toda vez que a gente pensa em determinadas coisas com afinco, nós vamos criando ideoplastias, ideia-plastia. Então a nossa casa, ela é uma galeria de arte, e os quadros que estão na nossa casa são os quadros mentais que a família pensa. Os quadros mentais que a família pensa. Está tudo lá decorado. Como é que a gente faz para consertar isso? O evangelho no lar. Ah, mas a gente faz o evangelho, a gente faz por obrigação. Faça por obrigação. A gente usa cinto de segurança no carro por obrigação, para não tomar multa. Mas chega um determinado momento que nós já condicionamos o nosso reflexo, a gente já não se sente bem dirigindo sem o cinto de segurança. Não se sente bem quando vê alguém jogando papel no chão. Não se sente bem quando vê um homem agredindo a sua esposa. Aquilo de que há 50 anos atrás, 40, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher, hoje a gente chama a polícia. Então nós absorvemos pensamentos e transmitimos pensamentos. A nossa mente é um espelho da vida, e esse espelho da vida se conecta com o pensamento amoroso de Deus. Tem um capítulo chamado Associação. Tem que ficar de olho naquele relógio. Olha só o que o Emmanuel fala. Ele fala uma coisa leve e tranquila. Eu falei, Emmanuel, tudo bem. Olha o que ele diz: todos vivemos em regimes de comunhão, todos, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. A associação comanda a existência de todos os seres. A gente nunca está sozinho. É como se a gente estivesse dentro de um carro com uma Kombi, com um monte de gente. Ah, entra ali, entra aqui, vira direita, para aí para a gente comer um pastel. Não, aumenta a velocidade. A responsabilidade é do motorista, mas existe a corresponsabilidade daqueles que o acompanham. A associação comanda a existência de todos os seres. Associação de ideias, associação de mentes, como se fosse um grande estádio de futebol, e você olha a torcida A e uma torcida B. Somos nós que selecionamos as sementes que a gente joga no nosso caminho. Somos nós que selecionamos as imagens que nós vamos postar na galeria de arte da nossa casa, em que o Evangelho no Lar, feito semanalmente, vai ali permitir uma asepsia espiritual daquela casa, retirando-se ali as ideoplastias que ficam ali plasmando, vibrando negativamente. Pode retirar os nossos amigos espirituais infelizes que estão ali em sofrimento. Então o momento de trazer o Jesus para dentro da nossa casa é o Evangelho no Lar. Faça, nem que for obrigado, mas faça. Desliga o celular, leia uma mensagem, faz a prece, fluidifica a água, porque se você não estiver concentrado, se seu filho não estiver concentrado, se seu esposo não estiver concentrado, os mentores estarão ali fazendo o que for possível. Então faz. Ah, mas meu filho não gosta, ele não entende nada. Compra o Evangelho da Turma da Mônica. Vocês sabiam que existe o Evangelho da Turma da Mônica? Que o Maurício de Souza, quando era garoto, ia passar as férias na casa de uma avó que fazia o Evangelho no Lar?
e ele não é espírita, mas ele permite a utilização dos direitos para fazer o Evangelho da Turma da Mônica, que é utilizado nas escolas de evangelização infantil. Sempre vai achar um livro que os nossos filhos possam entender. Tem um outro capítulo nesse livro, Pensamento e Vida, chamado Amor. O Emmanuel fala: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Lembra o que Kardec falava? Que o pensamento amoroso de Deus penetra toda a sua criação. O Emmanuel vem dizendo que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, é o reflexo do Criador em cada um de nós. O problema é que às vezes a gente não reflete esse amor, a gente apaga esse amor, a gente não reproduz, a gente não sintetiza, a gente não vivencia, a gente não compartilha, a gente não obedece o mandamento de Jesus que diz: amai o próximo. O primeiro sinal de amor ao próximo é respeitar. Mesmo quando você não concorda, tem que respeitar que ele tem o direito de errar. O amor brilha em tudo palpita na mesma vibração da sabedoria e beleza. É fundamento da vida, justiça, de toda a lei. Mais adiante, plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. O amor é a emanação de Deus. O amor é esse pensamento de Deus que está conectado com toda a sua criação. E agora eu quero dizer o que me impactou nesse livro. Vou ler a frase e depois vou tentar simplificar ela. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Eu achei que eu, sendo espírita, eu seria mais amado do que os ateus, do que os católicos, do que os protestantes. Eu achava que eu ser espírita eu ia ser mais amado por Deus. E o Emmanuel fala: não. Deus ama o verme, que está na fase da evolução, tanto quanto ama o anjo que representa Deus junto ao verme. O amor de Deus cobre a multidão dos pecados. Deus ama o ímpio tanto quanto ama o sacerdote. Deus ama o pecador tanto quanto o homem ama o homem lúcido que faz a caridade. Deus emana o seu amor equanimemente. Vai depender de cada um de nós absorver ou não. E toda vez que a gente não absorve, toda vez que a gente se desvia, a gente vai adoecendo, a gente vai se entristecendo, a gente vai entrando em processos de sofrimento. E mais adiante, e amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Você errou? Não tem problema não. Você tem a eternidade para consertar. O tempo é uma ilusão aqui no planeta Terra. A gente vive no agora, nesse instante. Então, se a gente cometeu um crime, arrependimento, expiação e reparação. Vai reparar quando? Quando for possível. Não deu nessa encarnação, vai reencarnar junto com a pessoa que foi sua vítima na encarnação passada, para você reparar. O Haroldo Dutra, uma vez, conversando com o amigo dele reclamando um filho já quase 30 anos morando com os pais. Tem uma galera que é dessa, né? E o homem estava reclamando por Haroldo e reclamando. Aí o Haroldo, naqueles momentos de inspiração, falou assim: será que numa encarnação passada você não roubou tudo dele, nessa aqui você tem que entregar tudo de volta? O patrimônio que era dele? Aí a pessoa mudou o pensamento. Será que é? Em dúbio pro réu. Na dúvida,
Faz o que você tem que fazer para o seu filho. O seu filho precisa de limite, de firmeza e de amor. E não é fácil. Limite, firmeza, amor, orientação, porque a sua personalidade no psiquismo infantil é maleável. É porque é um espírito antigo que reencarna num corpo tenro, através do útero de uma mulher que se aproxima da divindade, quando empresta das suas próprias entranhas, para conceder a oportunidade que todos nós tivemos aqui de reencarnar, para que o amor pudesse cobrir a imensidão dos nossos pecados, para que a gente pudesse amar a mulher que nós prejudicamos em encarnações passadas e chamá-la nessa encarnação de mãe. Apesar de todos os problemas com o pai, com o filho, com a mãe, o amor se estabelece. E quando a gente desencarnar, a gente vai se encontrar no plano espiritual. Não seremos mais os inimigos de encarnações passadas, mas seremos mãe e filho. E para sempre ela vai chamar meu filho, e para sempre ele vai chamar minha mãe. Porque o amor cobre a multidão dos pecados, e quem não ama verdadeiramente não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esses 3 livros, a Gênese, me mostrando Deus maravilhoso, que o pensamento dele está aqui, amando a todos nós. O livro Céu e Inferno, com o Código Penal da Vida Futura, arrependimento, expiação e reparação, e pensamento e vida, do Emmanuel, que fala que Deus ama o velho tanto quanto ama o anjo, que representa Deus naquela condição. E eu só posso agradecer o convite e desejar a todos uma feliz noite. Lembre-se de orar pelas pessoas que vocês não gostam hoje, tá bom? Muito obrigado. É isso? Estourei o tempo? Não? Perdão. Sim? Eu trouxe uma poesia, rapidinho. Sim. Quando eu tinha 18 anos, a professora mandou eu escrever uma poesia, o que era o amor. E veio. Ela falou, vamos fazer uma redação. Eu falei, legal, eu gostava de escrever, mas eu não gostava de colocar título, porque eu não gostava de receber ordem de ninguém. Ela falou, o que é o amor? Aí eu veio de uma vez só. O que é o amor? O amor é um vento que sopra-nos de dentro, nos esvazia, alivia e vai. Soprar em outros mares, em todo canto, em todo cais. Nos arrebata do orgulho, nos enlaça no murmúrio de doces cantigas de paz. O amor é algo real, que não se pega, nem se pesa, mas se acaricia e no coração se carrega. O amor é a nossa soma, dividido por tudo em tudo. O amor não se escreve em papel, mas pode-se vê-lo escrito nas estrelas lá do céu. Mas afinal, o que é o amor? O amor é a nossa soma, repartido por tudo, em tudo. O amor é um vento que sopra-nos de dentro, nos esvazia e vai. Eu achei que tinha tudo a ver com o tema de hoje. Muito obrigado. Vou deixar aqui para você. Não tem uma forma melhor de encerrar do que nós fazermos o amor poesia, não é mesmo? O amor, ele traz, só a própria palavra amor, ela é doce, é uma palavra que nos traz lembranças de tudo que há de melhor na nossa história, na nossa vida, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, né? Então, a gente recordar que quando, se a gente pudesse, se houvesse uma palavra para poder resumir toda a lição que o Evangelho trouxe para nós, essa palavra é amor. Ela encerra todos os conceitos mais sublimes, não o amor como hoje nós temos relativizado, né? Mas o amor verdadeiro. E esse é o que o Fernando trouxe para nós hoje. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de te ouvir. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. E nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a todos que futuramente possam acessar esse conteúdo
nas nossas redes sociais e fazer com que nós possamos ser envolvidos por esse amor. Nós vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e dizer: Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor que deu e que dá inúmeras oportunidades de sermos melhores, de amarmos, de fazermos algum dia sermos merecedores de tantas bênçãos. Agradecemos por essa oportunidade bendita desta encarnação e por todas as coisas que perpassam pela nossa estrada, em nome do amor, esse amor divino que nos dá 1000 oportunidades para que nós possamos seguir em frente, rumo ao motivo pelo qual fomos criados. Fomos criados para ser felizes. Por isso agradecemos ao Senhor por tudo e por tanto. E nesta noite nós também rogamos a Deus que se estenda as tuas mãos de luz, de bênçãos, de misericórdia ao nosso planeta, que tanto precisa, necessitados do corpo, da mente, do espírito. Onde quer que esteja um irmão nosso, possa ali encontrar-se a misericórdia divina. Senhor, dá-nos as bênçãos de que nos próximos dias nós possamos encontrar sempre a Tua proteção, o Teu amparo e as Tuas bênçãos. Quando nós formos para os nossos lares nessa noite, nós possamos levar essas energias salutares que hoje podemos ter o privilégio de participar aqui na nossa casa. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.